Bom dia. Rafael, você lembra onde que nós paramos aí? Rafael, Cuba, você lembra onde que nós paramos, filho? Bom dia. Davi, bom dia. Você lembra onde que nós paramos aí em gramática? Você anotou alguma coisa aí, Davi, onde que nós paramos em gramática? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Essa nós chegamos a fazer, ó, uma que falava sobre cacheiro, que eu tinha que reescrever. Quer ver? Gente, eu acho que a gente até falou da terra chata, não já essa questão aqui? Lembrem aqui para mim, ó. Os antigos pensavam que a terra era chata. Hoje temos certeza disso. Essa nós já fizemos, não já? Então, essa tenho certeza que a gente já fez. Ué, gente, que isso? Essa daqui, gente, o que aconteceu com o marido esbelto, bonito, espirituoso, com o qual casei há 20 anos? Então, H não é o seu primeiro marido? Essa também já foi, não já? As últimas do Mineiro. Não, Rafael? Então a gente parou aqui. Então a questão 2, né? Ah, então tá, Davi, obrigado. Então tá ótimo. Então nós estamos na 2 da página 166. Tá? Ó, o que aconteceu com o marido esbelto, bonito, espirituoso, com o qual casei há 20 anos? Então, H, não é o seu primeiro marido? Entenderam a ambiguidade aí, né, turma? Ela está falando de alguém que mudou, de alguém que se transformou durante os anos, mas aí a outra pessoa está entendendo que ela casou com uma outra pessoa que não é mais marido desta até então, né? Bom dia, Lohane. A graça da tira decorre do não entendimento de um discurso ambíguo, bastante comum, né? No qual se dirige à própria pessoa, questionando-a como se fosse uma outra. Então, a letra é C. Texto 1. As últimas do Mineiro. Rafael, você poderia ler para mim, por favor?
Tá complicado aí hoje. Um pouquinho, mas eu acho que eu vou conseguir. Me dê um minuto apenas. Então tá. Qual a página? 166. Achei. Vamos lá. Opa. Agora vai. As últimas do Mineiro. Talvez porque numa das vezes em que alguém bateu com a língua nos dentes, um pescoço foi parar na forca. Minas trabalha em silêncio, como se diz. Pode não ser verdade, mas essa é a versão. Mas é a versão que acaba prejudicando mais do que favorecendo a imagem de um Estado que, além das riquezas naturais e de uma poderosa tradição política, tem o maior patrimônio cultural do país. Numa época de predomínio do marketing, em que o importante é mostrar mais do que fazer, ficar calado no seu canto pode não ser um bom negócio. Como afirma um amigo de Belo Horizonte, temos os melhores grupos de dança do país. Cantores e compositores excelentes, artistas plásticos e grupos teatrais de altíssima qualidade. Mas não divulgamos, temos pudor de nos exibir, de mostrar ao país quem somos. Ele acredita que de fora se tem uma visão regionalista limitada à memória, e a questão do patrimônio histórico, a longa tradição de pedra e cal da cultura mineira. Sem descuidar desse acervo, só de barroco ali, estão ali 65% do patrimônio nacional. O desafio dos governantes mineiros é mostrar sem reserva, o desafio dos governantes mineiros é mostrar sem reserva o que Minas tem de mais moderno, cosmopolita e contemporâneo. Mas acho que não será fácil assim. A não ser meu amigo Ziraldo, que adora se mostrar, tendo, aliás, razão para isso. Que outro mineiro vocês imaginam chamando a atenção para o que está fazendo? Num artigo famoso, Guimarães Rosa listou 66 adjetivos com os quais são caracterizados seus conterrâneos. Eles vão de acanhado, afável, desconfiado, até sonso, sóbrio, taciturno e tímido, passando por precavido, bondouro, perspicaz, quieto, irônico e meditativo. Fernando Sabino, que conhece a alma mineira como a dele próprio, tem várias histórias para ilustrar como seus conterrâneos ficam sempre à moita. Mineiro não gosta de revelar nem a identidade? Eu leio as falas também? Você lê a fala, Rafael, o G1 que eu vou completar com o outro. Vai. Qual é o seu nome todo? Diga a parte. Pergunta o carioca. Nessa aqui, o escritor conta o diálogo com um motorista mineiro de Nova York. Ah, você também é de Minas? Sou sim, senhor. De onde? De Minas mesmo. Ah, isso é Nordeste, né? Do Eu não Nordeste. sei imitar sotaque mineiro. Se consegue esconder até onde é, imagina quando ele pede uma opinião política. Que tal o prefeito daqui? Perfeito? E tal, qual que eles falam dele? O que falam dele? Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo que é prefeito. Há quem alegue que o que se diz em forma de anedota está longe de ser verdade sobre Minas. São apenas versões. Então me lembro do dia em que alguém reclamou de José Maria Alckmin, será um parente do Geraldo. Criei a frase, o que importa é a versão, não o fato. E todo mundo atribuiu ela a você. Ao que ele respondeu. Isso só confirma a frase. Portanto, imprima-se a versão. Texto 2, né? As condições gerais de linguagem que permitem fazer inferências na troca verbal. Uma anedota conhecida conta que um agente alfandegário
Pergunta ao passageiro que desembarcara de um voo internacional e passava pela aduana. Licor, conhaque, grapa? O passageiro responde: para mim, só um cafezinho. A graça da piada reside no fato de que o passageiro fez, propositadamente ou não, uma inferência errada nessa situação de comunicação. Inferiu que o fiscal aduaneiro lhe oferecia um digestivo como no final de uma refeição num restaurante, quando, na realidade, a inferência correta é se ele trazia alguma bebida alcoólica na bagagem. Ele violou o princípio de pertinência que rege o uso da linguagem. Chama-se inferência pragmática aquela que resulta do uso dos princípios que governam a utilização da linguagem na troca verbal. Paul Grice, postula que um princípio de cooperação preside a comunicação. Ele enuncia-se assim: sua contribuição à comunicação deve, no momento em que ocorre, estar de acordo com o objetivo e a direção em que você está engajado. Categorias. Esse princípio é explicitado por 4 categorias gerais: a da quantidade das informações dadas, a de sua verdade, a de sua pertinência e a da maneira como são formuladas, que constituem as máximas conversacionais. Não são regras. Pode-se infringir uma máxima para não transgredir outra, cujo respeito é considerado mais importante. No exemplo que segue, a resposta do interlocutor viola a máxima da quantidade para não desobedecer à da qualidade. Onde João trabalha? Ele saiu daquela firma no Rio de Janeiro. Com efeito, quem pergunta quer de fato saber a firma onde João presta serviços. A resposta mais vaga permite inferir que o interlocutor não sabe exatamente onde João trabalha. Pode-se explorar a infringência de uma máxima com vistas a criar um dado efeito de sentido. Por exemplo, a ironia é a exploração de uma transgressão da máxima da qualidade. O que o texto irônico está dizendo não é verdade, deve-se entendê-lo pelo avesso. No exemplo que segue, modesto quer dizer o oposto. Tem uma voz conhecida, então não é qualquer narrador. É o Falabella contando a história, diz o modesto autor-locutor. Desculpem, autor-locutor. Máxima conversacionais. Breno, você pode ler para mim, por favor? Máximas da quantidade. Letra A. Que sua contribuição contenha o tanto de informação exigida. Letra B. Que sua contribuição não contenha mais informação do que é exigido. Máximas de qualidade da verdade. Letra A. Que sua contribuição seja verídica. Letra B. Não diga o que pensa que é falso. Letra C. Não afirme coisa de que não tem provas. Máxima da relação da pertinência. Fale o que é concernente ao assunto tratado. Seja pertinente. Máximas de maneira. Seja claro. Evite exprimir-se de modo obscuro. Letra B. Evite ser ambígua. Letra C. Seja breve. Evite procedilidade inútil. Letra D. Fale de maneira ordenada. Obrigado, Rafael. Obrigado, Breno. Em conformidade com a explicação dada pelo texto 2, é correto afirmar que os diálogos citados no texto 1 contêm exemplo de desobediência à máxima da primeira qualidade, pelo fato de que o mineiro, com medo de se expor, apresenta informações falsas em suas respostas. Não existe. Pertinência, haja vista que o mineiro muda de assunto quando indagado a respeito de ser mais notadamente correto. Não. Quantidade, uma vez que o mineiro ou da respostas não fornece detalhes suficientes que satisfaçam as perguntas. Onde você trabalha? No Rio de Janeiro. Caramba.
eu moro no Rio de Janeiro, é igual aquela pergunta, onde que eu parei? Onde que você está? Aí tem sempre um aluno querendo ser engraçado na escola. Ah, tá. Ah, é, jura? Leia a tirinha a seguir. Senhor Edibar da Silva, aqui está a minha decisão. Resolvi dar o desquite para sua mulher. Vou dar-lhe também uma pensão de R$ 10.000 por mês. Ótimo. Pode deixar que de vez em quando eu também vou dar uns trocados. A tirinha apresenta um ruído na comunicação entre as personagens. Explica as circunstâncias que provocaram a incompreensão da mensagem por parte da personagem Edibar da Silva, né? E o que poderia ser feito para desfazer o equívoco. Então, olha só, gente, a fala do juiz em primeira pessoa provoca a incompreensão de Edibar da Silva sobre a pessoa a quem é atribuída a responsabilidade do pagamento da pensão determinada em decisão judicial na ação de desquite. O fato de Edibar concordar e ainda se oferecer para contribuir com pequenos valores não só confirma essa incompreensão, como também instaura humor na tirinha. Para desfazer o equívoco, o juiz deveria ser explícito na mensagem, substituindo o verbo dar por conceder e mencionar a pessoa responsável por esse pagamento, como, por exemplo, vou conceder à sua ex-esposa o direito de receber o valor de R$ 10.000 de pensão, cujo pagamento será de sua inteira responsabilidade. Quer dizer, gente, tem palavras que precisam ser ditas, né? Ele fala, vou dar. Aí é complicado, né, gente? Vou dar-lhe uma pensão, vou conceder-lhe uma pensão, né, gente? Aí é complicado. Como é que você. Porque, assim, tem contextos que você não sabe o significado da palavra. Então, você substitui por uma outra. Ou então, agora as pessoas têm uma necessidade de coisificar, né, gente? A palavra coisa virou adequações para aquilo que você não sabe o nome. Coisinha, você chama a pessoa de coisinha, você esquece o nome da pessoa. Você fala assim, aquela coisa, se você esquece o nome do objeto. Que coisa é essa relacionada a um fato? Ah, ela está coisando, porque a pessoa não lembra o verbo que está inserido naquele contexto. Vocês já perceberam isso, gente? Essa coisa da coisa? Como é que as pessoas têm uma mania de ficar falando tudo de coisa, 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 coisa. Vocês estão aí, primeiro ano? Vocês estão me ouvindo, primeiro ano? Sim. Ah, sim. É estranho, né, essa coisa das pessoas. Esse fato das pessoas ficarem colocando a palavra. Que não faz parte do contexto, né? E acaba gerando uma falta de comunicação, né? Ruídos na comunicação. Tinha uma menina, gente, que eu dava aula, que ela tinha uma mania de ficar falando assim: eu estou aqui estipilando. Aí eu falei assim: que raio de palavra é essa que essa menina está falando?
Estipulando. E o contexto, sabe? Era um contexto completamente equivocado. Aí eu, que é isso? Aí eu comecei a parar para juntar o quebra-cabeça dessa palavra, né? Gente, quando eu fui perceber, ela estava querendo dizer gesticulando, de gesto, gesto, sabe, de gesto, de gesticular. E a menina falando estipulando. Aí eu, que isso, gente? Acho que é errado. Ô, Breno, sorte a sua, né? Porque eu, como professor de língua portuguesa, eu vejo isso a todo momento, eu ouço isso a todo momento. Então, vamos lá, gente. Considere o seguinte texto para atender ao que se pede. O orgulho é a consciência, certa ou errada, do nosso próprio mérito. A vaidade é a consciência, certa ou errada, da evidência do nosso próprio mérito para os outros. Um homem pode ser orgulhoso sem ser vaidoso. Pode ser ambas as coisas, vaidoso e orgulhoso. Pode ser, pois tal é a natureza humana, vaidoso sem ser orgulhoso. É difícil, à primeira vista, compreender como podemos ter consciência da evidência do nosso mérito para os outros, sem a consciência do nosso próprio mérito. Se a natureza humana fosse racional, não haveria explicação alguma. Contudo, o homem vive a princípio uma vida exterior, mais tarde uma interior. A noção de efeito precede na evolução da mente a noção de causa interior desse mesmo efeito. O homem prefere ser exaltado por aquilo que não é, a ser tido em menor conta por aquilo que é. É a vaidade em ação. E aí, turma, vocês se acham vaidosos? Como é que é a questão da vaidade? Não, Rafa. Alguém aí se acha Honestamente, não me acho muito bonito, não. é o quê? Nem um pouco atraente. Honestamente, eu não me acho nem um pouco bonito, nem um pouco atraente. Mas a vaidade que você está falando é na questão física. Você não pode falar isso, Rafa, porque assim, você pode não se achar nos padrões de conquistar ou seduzir alguém. Você pode achar isso, mas tem pessoas que não acham isso. Tem pessoas que devem achar você um rapaz interessante, é porque você não sabe, que você ainda não percebeu. É porque às vezes, ainda mais você. Ou porque não tem. Mas eu acho, Rafa, que é porque ainda não aconteceu, porque uma hora vai acontecer, né? Sempre tem alguém que vai gostar do nosso jeito, alguém vai gostar do nosso porte físico, mesmo que a gente ache que nós não somos parâmetros, né? Ou que nós não estamos encaixados nos parâmetros moldados pela atual sociedade, né? Então você não pode pensar isso. Tudo é uma questão de tempo, Rafa. Já falei uma vez com vocês isso aí, né? Não tem que ficar nessa, não tem que fazer com que isso. Eu não estou dizendo que você age ou pense assim, mas não tem que achar que isso seja uma paranoia, né? Uma coisa que te incomode ou que cause desconforto. O que acontece é que Não é você. uma paranoia. Eu até me cago e ando pra isso, pra ser honesto. Então, se você já ignora isso, já é meio caminho andado, porque a partir do momento que você ignora isso, significa que você vai dar prioridade a outras coisas. E fazendo com que esta situação acaba ficando adormecida e que uma hora ela vai acordar, despertar, quando realmente alguém se sentir atraído por ti, né? Tá está dizendo que depende, kkk. Vocês levam muito pela questão física, né? Eu acho que vocês levam a vaidade muito na questão física e esquece da versão interior, da versão psicológica. É porque são poucas as pessoas que se interessam pelo interior.
Não, Rafa, mas eu não estou falando de atração pelo seu interior, porque se a gente ficar nessa parte, nós vamos chegar à conclusão de quê? De que a atração, primeiro, é física, porque a pessoa precisa olhar aquilo para depois conhecer a pessoa como realmente ela é, né? Primeiro, você é atraído pelo corpo, pela questão física. Por isso que eu não acredito que existe amor à primeira vista. O que existe à primeira vista é um desejo, né? E depois você vai moldando aquilo. É claro que tem pessoas que vão se apaixonando pela outra pelo jeito. Vamos supor, você está convivendo com alguém, aí de repente você vê as atitudes daquela pessoa durante o dia, né? Aí você vai se encantando com aquela pessoa. Mas o que eu estou falando não é nessa parte, estou falando de uma vaidade nossa. Eu me acho muito vaidoso em algumas questões de sensações. Embora eu reconheça o meu erro quando eu estou errado, eu reconheço, eu peço desculpas, eu não tenho problema em pedir desculpas. As pessoas até surpreendem, as pessoas acham que me acham humilde em algumas situações. Mas aí, Thaís, está associado à minha vaidade. Eu sou vaidoso a ponto de não pedir desculpas, né? Ai, mas eu até esqueci o que eu ia falar. Eu me perdi agora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu reconheço o erro, o meu erro. Estão entendendo, gente? E tem gente que não, tem gente que sempre acha que ela está certa. E eu acho que é uma virtude. Eu acho que é uma virtude você chegar e reconhecer. Não tem isso porque você sei lá, porque vocês são meus alunos, são mais jovens que eu, e eu tenho que me colocar no pedestal de o dono da verdade, o dono da razão. Não, o ser humano é falho, né? O ser humano erra. Né? É aquilo que a gente sempre conversa, né, Rafael? Para eu poder querer o respeito de vocês, eu tenho que respeitar vocês, né? Não é porque vocês são adolescentes que eu vou tratar vocês como o quê, gente? Como retardado? Não, né? Eu tenho. Thaís, respondi aqui, né? Então, aqui no caso, né, gente, considerando no contexto em que ocorre, explica a frase, o homem vive, a princípio, uma vida exterior e mais tarde uma interior. Aí a gente falou, né? Segundo o texto, o homem inicialmente volta-se para o mundo exterior, procurando nos outros o reconhecimento pelos seus feitos, sem, contudo, importar-se com a veracidade do mérito, o que evidencia sua vaidade. Gente, vocês já repararam? Alguém fala alguma coisa, a pessoa se apropria do discurso da outra como se fosse originado por ela. Já viu isso, Davi? A pessoa fala uma frase como se a frase fosse dela. Depois volta-se para seu interior, a consciência avaliando seu mérito, o que gera orgulho quando há mérito real. Olha isso, gente. Dessa forma, a pessoa afirma que a vaidade antecede o orgulho. Gente, é a própria situação na prova, né? Quando alguém cola. Nossa, eu tirei 10. A pessoa colou na prova e está dizendo que tirou 10. Está orgulhosa com 10 que foi originado de uma cola. Como assim, turma? Escreva a frase. O homem prefere ser exaltado por aquilo que não é, a ser tido em menor conta por aquilo que é, substituindo por sinônimos as expressões sublinhadas. Então, o homem prefere ser enaltecido por aquilo que não é, a ser pouco reconhecido por aquilo que é.
6, né? O excerto a seguir faz parte de um anúncio publicitário de uma edição especial da revista super interessante que abordava o tema, a ciência dos clones. Primeiro, fizeram uma revolução pelo sexo livre. Agora estão fazendo uma revolução para se fazer filhos sem sexo. Vai entender. A organização sintática de uma das frases que estão dentro do círculo permite dar a ela duas diferentes interpretações. Essa ambiguidade ocorre porque a expressão sem sexo tanto pode se referir a filhos quanto a fazer. Então, a letra D de dado. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e ao sistema de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. O valor normativo decorre à sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. De acordo com o texto em relação às demais variedades do idioma, a língua padrão se comporta de modo restritivo. Turma, eu vou parar aqui, tá? Na página 168. Então, nós vamos começar. Se bem, gente, eu acho que semana que vem já é prova, né? Semana que vem já é prova, turma? Primeiro ano. Rafael, semana que vem já é prova? Eu acho que deve ser. Principalmente porque a gente está aproximando de dezembro e a prova ia terminar em dezembro, a semana de prova. Mas a gente não recebeu até agora nenhum calendário. Eu acho que eu recebi aqui. Deixa eu. O professor Guilherme falou que não será a última aula. Eu estou achando, gente. Deixa eu pegar aqui, que aí eu já falo para vocês. Eu recebi um calendário ontem daí. Calendário final. Primeiro ano. Ó, gente. Dia 3/12 vai começar as provas. Dia 3/12. É uma quarta-feira. Então, vocês vão começar com Física e Biologia. Depois, dia 4/12, quinta-feira, História. 5/12, Literatura e Inglês. 8/12, segunda-feira, Biologia. 9/12, terça-feira, Língua Portuguesa e Espanhol. 10/12, quarta-feira, Geografia e Trigonometria. 11/12, quinta-feira, Matemática. 12/12, sexta-feira, Química. Aí está dizendo aqui. Na disciplina de literatura será o livro paradidático. Gente, eu não aguento mais explicar isso. É o conteúdo mais o paradidático. Ai, eu desisti, gente.
Não consigo falar com gente que não entende o meu português. O livro é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, né? Sim. Ah, beleza. Aí depois, gente, está dizendo aqui que dia 14/12 vai sair o resultado, a partir das 15 horas. Na Minha Pele, Jean. Na Minha Pele, editora objetiva, Lázaro Ramos. Gente, esses livros aí, eles são dados no primeiro bimestre, tá? Quando vocês pegam uma lista de material. Vocês não perceberam isso ainda não? Por nada. Estou falando isso porque a lista é liberada, né, em dezembro do ano anterior. A gente já está no final de novembro do outro ano. Aula para a quinta prova, no horário normal das matérias. Gente, ainda vai ter aula de quinta prova, vocês ainda vão ficar de quinta prova. Ai, pelo amor de Deus, gente. 22, 23, 28 do 12. Provas de quinta prova, hein? Quinta prova. Aí tem um horário aqui. Aí está dizendo que recuperação vai ser em janeiro. Gente, pelo amor de Deus, né? Alguém está de quinta prova comigo, gente? Entenderam mais ou menos o horário? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Presumo que sim. Acho que sim. Não sei o quê. Gente, entenderam mais ou menos, então, esse negócio aí de horário? Bom, vai começar dia 3 de dezembro. As provinhas de vocês. Gente, tem alguém de quinta prova comigo já? Vou ter que fazer isso. Vou começar a fazer as provas de vocês hoje. Esse silêncio é o que vocês não sabem o que eu estou perguntando? Tem hora que vocês falam muito, tem hora que vocês se calam, ai, coisa esquisita, vai ser no nono ano. Bem, turma, então é isso. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo grande, até a próxima, tá? Carpe diem.